Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, o seu rosto favorito, para mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre Pedro Antônio e Manhunt, Una Bomber. Tá, calma. Eu não tô acusando o Pedro Antônio de ser terrorista. Calma. Pelo amor de Deus, você vai entender melhor sobre esse vídeo, para você entender sobre a minha percepção vendo a live do Pedro Antônio com Marcelo Johan, certo? Você vai gostar, certo? Pedro Antônio, que foi um dos caras que construiu o CT do Fluminense na Barra e realmente renovou todos os CTs e realmente é um cara de construção, de mão na obra mesmo. Ele, por isso tudo, ele teve as pessoas tiveram a percepção de que o Fluminense teria ele como um futuro novo gestor, né, o novo presidente, por conta disso, né? As pessoas gostaram muito dele, né, muito da participação, mas eu sei que o mundo vai ficar chateado por realmente falar sobre isso tudo. E é muito legal entender sobre a escolha dele, muito da escolha que o Ted Kaczynski fez sendo o Una Bomber, certo? Você vai entender melhor isso, porque você vai gostar, porque ó, aqui é conteúdo diferenciado, aqui é Fluminense, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, Pedro Antônio, ele anunciou, está aqui no Extra, mas eu não vou pegar no Extra, eu vou pegar na fonte original. O Pedro Antônio anunciou que não será candidato à eleição, certo? E aí você vê justamente que até mesmo o Marcelo Johan e o colega dele ali, qual é o nome dele? Que é o Bruno Freitas, certo? Realmente ele com uma cara de chateado, triste. Mas eu acho que tem muita coisa ali que ele fala, mas que ele não deixa expressar para outras pessoas, certo? Eu sei que as pessoas ficaram chateadas, eu sei que as pessoas não querem ver Mário Bittencourt, eu sei disso. Eu sei que Mário Bittencourt fez um monte de coisa. Eu sei que realmente, de todos os dados, eu não vou colocar números aqui, certo? O meu pensamento ele não é baseado em número, certo? Em números para falar para vocês. Eu vou falar que existem números, esses números são confiáveis, mas que eu não vou falar porque para mim número é aquela coisa imaginária, entendeu? Igual que falam que tem 33 milhões, aí você vê alguns sites que tem 17 milhões de mortos de fome. Então, assim, eu não vou ficar ali me apresentando ali, certo? Então, a primeira coisa é justamente isso. Na live dele, ele já disse que já está com o projeto da reestruturação do Fluminense. Ele já tem um projeto, ele estudou isso, ele trabalhou muito isso. Esse projeto de reestruturação do Fluminense, ele funciona dessa maneira, né? Simplesmente ele mostrando os perigos, mostrando as oportunidades, mostrando as forças que o Fluminense tem, mostrando as fraquezas que o Fluminense tem. Então tá tudo ali, cara. Ele tem dados suficientes. Ele já trabalhou no Fluminense. Ele já conhece ali o íntimo do Fluminense. Então, sim, o Pedro Antônio, quando ele fala alguma coisa, ele se baseia em dados factuais nisso tudo. O grande problema é que realmente a gente tem que sempre pensar somente no lado dele, no lado humano dele, que não foi pensado. Eu vi muita gente nessa live do Marcelo Johan falando assim, acabou, por favor, pensa de novo e tudo mais. Assim, não é assim que funciona, meu filho. Né? No próprio Twitter, já teve gente lá falando que
o próprio Marcelo João falou sobre a dia da independência, né? Que é o dia justamente que o Fluminense ia mudar. E aí, no final da história, o Pedro Antônio desiste do processo eleitoral. Até o Laranja Tricolor, que é muito conhecido pela galera, fala sobre esse tema, entendeu? Então, tipo assim, cara, acontece, cara. Acontece. E o que acontece? Ele até falou assim, cara, tem um cara que também conhece bastante o Fluminense, que é o Rafael Rolim, que até agora não se declarou somente postulante a ser presidente do Fluminense, né? Não foi lá, não fez o registro de presidência. Então, não acho que vai ser justamente, né? Até ele comenta, né, que respeito a desses palavras de Rafael Rolim. Respeito a decisão pessoal do Pedro Antônio, um grande amigo que fiz no Fluminense. Existe um processo de transformação do clube em curso e com a ajuda de todos os tricolores vou prosseguir lutando pela mudança no cenário atual. Mas não fala que vai ser presidente. Não fala que vai ser presidente. Mas sim, tanto o Rafael Rolim quanto o Pedro Antônio já tem ali, né, a situação. Voltando para a live, então, ele até fala sobre o Rafael Rolim, até mesmo o próprio Marcelo João indica o Rafael Rolim como sendo um presidenciável legal, já que não vai ter o Pedro Antônio. Mas, antes de dizer sobre o que teve isso com o Manhunt, Una Bomber, pensa justamente ali em dar o triplo C. O comente, curte, compartilhe. Senão o Fluminense vai parar na Série C. Você quer parar na Série C, cara? Você quer ver o Fluminense parando na Série C? Nada de graça? Claro que não. Então vai lá. Vai com o pai aqui. Então vamos lá, voltando a falar sobre isso. Una Bomber é. Por que eu falei sobre Manhattan Una Bomber, né? Porque realmente, tipo, o Ted Kaczynski ele ajuda a entender sobre o que o Pedro Antônio está passando, né? O Unabomber, ele tem toda essa questão de ser um cripto-anarquista, um anarquista, um eco-anarquista, né? Um cripto-eco-anarquista, né? Não sei, pode até dizer isso, né? Que realmente vê que a sociedade industrial está destruindo a natureza e é por isso que realmente tem esse problema todo e as pessoas deveriam encarar esse problema tentando diminuir esse poder da influência da indústria, né? O que acontece é o seguinte, que ele quis, ele teve o caminho, certo? Existe chamado de Manifesto e Revolução Industrial, do próprio Ted Kaczynski, que é o principal livro dele, e que ele traçou o caminho justamente para realmente a nova Revolução Verde, que hoje em dia está sendo muito colocada como as palavras ESG. A questão é o seguinte, é que o Ted Kaczynski ele queria ser tanto o caminho quanto também é, tanto o caminho quanto o, a solução daquele problema. Só que realmente não dá. No final da história, você sempre vai acabar batendo no muro. No muro. Batendo murro no muro. Tomando porrada do muro. O que adiantou? Por causa disso, que tentar fazer todas as maracutais dele de terrorista e acabar no final da história sendo preso e nem ver mais a luz. Enquanto isso, outras entidades, como por exemplo o próprio Greenpeace, conseguem. O próprio Greenpeace é citado ali. Quando eu escuto o Greenpeace, quando eu escuto o, o Pedro Antônio falando, me lembra muito o que o próprio Pedro Antônio ele fala em live, de novo, voltando para a live, né? Porque ele fala o seguinte, ele fala que tecnicamente você teria que ter alguns processos para você entender e realmente não acabar sendo sufocado pelo que você quer na SAF. Porque todo mundo quer SAF, todo mundo quer SAF. E realmente ele entende que existe um perigo dentro da SAF. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Bahia, time lá da Bahia, o Bahia vai se ferrar por conta disso. O que ele fala também é o seguinte, eu estudei a SAF, e a SAF tem vários perigos. Dentre eles,
um grupo que preda um time para fortalecer um time da Europa. Manchester City, Manchester Group. Vai ouvindo o que ele tem. Ou até mesmo existe um sócio, uma pessoa que associa, que quer entrar, mas quer entrar não para realmente promover aquele time, mas sim para ganhar dinheiro naquele time. Ele falou assim, para ter os abutres, né? Ele fala de abutre, o termo abutre. Cara, eu prefiro não ter a SAF. Eu prefiro não ter a SAF. Então, o Pedro Antônio, ele já deu ali, ó, pum, o acerto crítico. Para todo mundo que quer a SAF porque quer a SAF. Há um perigo grande. Você quer ver o Fluminense acabando na sarjeta do futebol brasileiro? Não quer. E ele entende sobre isso, certo? Então, Pedro Antônio, ele não vai ser eleito, certo? O que ele fala sobre uma solução é um grupo de torcedores do Fluminense. E eles logo pensou no André Esteves, que é o presidente da BTG Pactual, certo? Mas hoje em dia a BTG Pactual não trabalha com futebol, só trabalha com finança. Quem trabalha com futebol é a WTG, que é uma associação que está alinhada com o BTG, certo? Ambos são do André Esteves, só que o André Esteves não manda muito na WTG. E é por isso que a gente não tem que ficar muito esperançoso na BTG. Eu achei muito interessante que ele fala sobre isso. Eu vou falar para vocês assim que a gente tem que pensar no além do Pedro Antônio. E a gente tem que pensar sobre os candidatos, né? Nós temos o Marcelo Souto e o Ademar Reis, que são candidatos que eu gostei, certo? Eu gostei mais do Ademar Reis, né? Por tudo que ele tenta ali. Eu não quero falar para vocês porque eu gostei mais de um do que de outro, certo? Por favor, pesquisem sobre o que eles pensam, sobre o que eles falam e promova sua opinião. Para finalizar, Pedro Antônio Pedro Antônio saindo da presidência, da eleição à presidência. Mário Bittencourt eleito? Acho que sim, certo, reeleito. Porque eu não vejo tanta força assim no Marcelo Souto e no Pedro Arraes. Eu acho que as pessoas vão votar naquilo que se sente mais confortável, e o mais confortável é a não mudança sempre, é sempre a manutenção do que está aí, certo? Talvez no próximo período. Isso daí se repetindo, o Fluminense vai continuar nessa draga realmente. Então, só posso falar isso. Se você gostou desse vídeo, né, longo, grande, pense em se inscrever no canal. Faz o triplo C, comente, curte e compartilha. Se inscreva no canalzinho, vai dar essa moral pra mim. Curtir pelo menos, tá bom? Falou, valeu. Saudações tricolores.